Olá, tudo bem com o VCS? Espero que estejam bem. Sou Divulgação Resgates Paranormal e Voglis IQT. Venho a divulgar relatos paranormais com Kleber Uchoas. Relatos contados pelos inscritos. Se inscrevam. Toque o sino para notificações. Deixe seu like, comentem e compartilhe. Gratidão a todos. Olá meus amigos, sou Kleber Uchoas, dono do canal no YouTube. Peço a todos que vejam meus vídeos até o final, deixa seu joinha, comente, compartilhe e se for possível inscreva-se. Vim trazer mais alguns relatos sobrenaturais bizarros enviado por alguns inscritos do canal. Não assista sozinho. Rumo a 10 mil inscritos. Primeiro relato. Meu nome, bom, prefiro não dizer, tá? Pode me chamar só de Zé, se quiser. Moro aqui pertinho de Araçoiaba da Serra, numa região cheia de chácaras, onde a estrada de engenharia corta. É um lugar quieto, mas à noite fica um breu danado, sem poste de luz, só o mato e o silêncio. Eu nunca fui de acreditar em história de assombração, dessas que o pessoal conta pra assustar. Mas depois do que vi ontem, relato de julho de 2025, por volta das 11 da noite, minha cabeça tá girando, e eu não sei mais do que acreditar. Eu tava voltando de um trampo, dirigindo meu carro velho, um Gol 98 que range mais que porta de casa mal assombrada. O trecho de estrada é deserto, só com umas chácaras de um lado e mato do outro. De repente, vi uma figura andando numa trilha de terra, onde era pra ter uma calçada. No escuro, pensei que fosse só um cara alto, talvez um sitiante voltando pra casa. Mas tinha algo esquisito. Ele andava meio curvado, com passos lentos, como se não tivesse pressa nenhuma. As roupas dele pareciam estranhas, meio desgrenhadas, sei lá. Resolvi diminuir a velocidade para ver melhor. Quando passei do lado, com o farol iluminando, a figura parou de repente e virou para mim. Meu Deus, eu quase morri ali mesmo. Não era homem coisa nenhuma. Era um monstro com cara de lobo, juro por tudo que é sagrado. Tinha uma cara peluda, um focinho comprido, tipo de cachorro, mas muito maior, e aqueles olhos amarelados, brilhando como duas lanternas na escuridão. O bicho era todo coberto de pelo, da cabeça aos pés, e alto, uns 2 metros, fácil. Eu congelei, com a mão travada no volante. Aí, como se não bastasse, a criatura deu um pulo. Zé, um pulo. Passou por cima de uma cerca como se fosse nada, algo impossível para um ser humano, e sumiu no mato. Eu não fiquei pra ver mais. Pisei fundo no acelerador, e meu Gol voou, agindo e tudo. Cheguei em casa tremendo, suando frio, com o coração na boca. Contei para minha mulher, e ela disse que eu tava branco que nem cera. Até agora, não sei se foi sonho, se foi verdade, mas aquelas marcas de garra que vi na cerca hoje de manhã, quando voltei de dia pra confirmar, não me deixam mentir. Eu não sou de ficar espalhando história, mas tô com medo, viu? Nunca vi nada assim na minha vida. Sempre passo por essa estrada, mas agora, à noite, nem pensar. Tô até pensando em mudar meu caminho. Pra quem mora ou passa por ali na estrada da engenharia, fica o aviso. Cuidado, meu povo. Seja o que for aquilo, não é coisa boa. E se aquele bicho aparecer de novo, Deus me livre, mas eu não quero estar lá pra ver. Segundo relato. Eu sou João, nascido e criado em São Benedito das Matas, uma vilinha encravada no meio do Maranhão, onde o mato é tão cerrado que parece que a floresta tem vida própria. Aqui, a gente cresce ouvindo história de tudo que é tipo boitatá, mula sem cabeça, mas a que mais assombrava era a do lobisomem. Eu sempre achei que era só papo de avô pra botar medo em menino arteiro, sabe? Mas, minha gente, o que eu vivi naquela noite de lua cheia mudou tudo que eu pensava. Eu sempre fui meio teimoso, daqueles que não acredita em nada que não vê com os próprios olhos. Caçador desde novinho, sem me virar na mata, rastrear bicho, manejar espingarda. Então, quando o povo começou a falar de novo sobre o lobisomem que estava rondando a região, eu achei que era só lorota. Vou lá e mostro que isso é só história, pensei. Peguei minha espingarda, uma faca boa, e parti para a floresta numa noite que a lua estava tão cheia que parecia um prato de prata no céu.
A mata estava diferente naquela noite. Silenciosa, mas não aquele silêncio tranquilo. Era um silêncio pesado, como se o mundo tivesse prendendo fôlego. O vento fazia as folhas sussurrarem, e eu juro que senti algo me olhando. Caminhei por horas, seguindo os riachos, até que ouvi um uivo que me fez parar na hora. Não era cachorro, não era lobo, era algo errado. Um som que parecia vir de dentro da terra e do céu ao mesmo tempo. Meu coração disparou, mas eu sou maranhense, caramba, não ia amarelar. Segui o som até um lago pequeno, onde a lua refletia na água como um espelho. Foi aí que eu vi. Meu Deus do céu, eu vi. Era ele. Uma coisa que não era nem homem, nem bicho, mas um pouco dos dois. Tinha um corpo coberto de pelo, as mãos com garras que brilhavam na luz, e os olhos. Aqueles olhos vermelhos, brilhando como brasa, mas com uma tristeza que eu não sei explicar. Tinha algo de gente ali, algo que me fez travar. Levantei a espingarda, mas minha mão tremia. Antes que eu pudesse pensar direito, a criatura veio pra cima de mim. Nunca senti tanto medo na minha vida, mas lutei como nunca. Rolei no chão, tentei acertar com a faca, mas aquele bicho era forte demais. Ele me arranhou feio no braço e no peito, e eu achei que ali era meu fim. Não sei como, mas consegui me soltar e corri como se o diabo estivesse atrás de mim, e talvez estivesse mesmo. Cheguei na vila quase morto, sangrando, sem ar. Caí na frente da casa da Dona Maria, a curandeira. O povo me socorreu, e quando acordei, dias depois, contei o que vi. Teve quem duvidou, disse que era onça, que eu tava inventando. Mas as marcas no meu corpo não mentiam. Eram arranhões que não pareciam de bicho nenhum que eu conhecia. Foi aí que os mais velhos da vila, seu Zé e Dona Raimunda, me chamaram para conversar. Eles contaram uma história que eu nunca tinha ouvido direito. A maldição do lobisomem vinha de longe, passada de geração em geração na minha família. Meu bisavô, meu tataravô, alguém sempre carregava esse fardo. E agora, pelo jeito, era eu. Eu não queria acreditar, mas aqueles olhos da criatura não saíam da minha cabeça. Era como se eu tivesse visto um pedaço de mim mesmo naquele monstro. Desde então, minha vida mudou. Passei a estudar tudo que podia sobre lobisomem, lendas, maldições. Fui atrás de livros velhos, conversei com rezadeiras, benzedeiros, até com um padre que dizia saber de coisas antigas. Descobri que a maldição vem de um pacto feito lá atrás. Ninguém sabe direito com quem ou o que. Mas o que eu sei é que, toda a lua cheia, eu sinto algo diferente. Um peso, uma inquietação. Não sei se sou eu quem vai virar bicho um dia, mas por enquanto, eu luto para proteger a vila. Hoje, eu sou meio que uma lenda por aqui. O João que enfrentou o lobisomem e voltou para contar. Mas não é por glória, não. É por necessidade. A floresta tá quieta agora, mas eu sei que ele tá lá, esperando. E eu também tô. Se for pra encarar essa maldição, que seja de peito aberto, como bom maranhense. Porque, no fim, a gente não foge do que é nosso destino. Terceiro relato. Era uma manhã de 2005, por volta das 10, em Costa do Aruanã, Manaquiri, lá no coração do Amazonas. Nossa comunidade é daquelas que parecem esquecidas pelo mapa, a uns 5 quilômetros do encontro das águas, onde o rio parece engolir o mundo. O ar cheirava a mato molhado, e o sol, mesmo com o céu nublado, já pesava nos ombros. Na noite anterior, meu primo tinha deixado a malhadeira esticada no rio, num canto bem afastado, onde o silêncio é tão grande que você quase ouve os próprios pensamentos. Fomos buscar os peixes, como sempre fazíamos, sem esperar nada além do costumeiro. Chegamos na margem, a canoa balançando de leve na correnteza. Meu primo desceu, todo concentrado, mexendo na malhadeira, enquanto eu fiquei ali, segurando o remo, olhando o rio. Foi quando senti, sabe aquela sensação esquisita, como se alguém estivesse te encarando. O silêncio parecia mais pesado que o normal, só quebrado pelo canto distante de algum pássaro. Olhei pro meu primo, que nem notava nada, e depois pro rio, quase por instinto. E então, eu vi. Eram três seres que não pareciam desse mundo, meio submersos na água barrenta, mas visíveis porque o sol batia num ângulo que deixava tudo mais claro. Estavam lá, deitados no fundo, espiando meu primo como se ele fosse a coisa mais interessante do planeta.
O maior, que parecia macho, tinha uns bons 1,5 m, com uma cara fechada, quase zangada. Ao lado, uma fêmea, menor, com cabelo ralo e um rosto mais delicado, mas ainda assim estranho. E tinha um menor, talvez uma criança, que ficava meio escondido, grudado nos outros dois. A pele deles era de um azul marinho que parecia engolir a luz, coberta de escamas que brilhavam de leve. Da cintura para baixo, um rabo de peixe, como se fossem parte do rio. Nas costas, uma barbatana comprida, e nos braços, outra menor. As mãos pareciam pés de pato, com dedos longos ligados por uma pele fina, quase transparente. A boca era só um traço, o nariz e as orelhas mal dava pra ver. Mas os olhos... Meu Deus, aqueles olhos! Grandes, ovais, completamente negros, como se guardassem todos os segredos do universo. Eu fiquei paralisado, sem piscar, como se o tempo tivesse travado. Eles não tinham me notado ainda, só observavam meu primo, que mexia na molhadeira sem desconfiar de nada. Mas aí, sei lá como, eles perceberam que eu estava olhando. Foi como se o ar mudasse. O menor se escondeu atrás da fêmea, que se encolheu atrás do macho, e os três me encararam. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram, e juro, senti um frio na espinha, mas não era medo. Era curiosidade, uma vontade danada de entender o que eram aquelas criaturas. Ei, olha aqui, gritei pro meu primo, sem tirar os olhos deles. Num piscar de olhos, os três se mexeram, rápidos como um raio, e mergulharam para debaixo da nossa canoa. O sol ainda iluminava a água, e deu pra ver eles virando de costas, as barbatanas cortando a correnteza, antes de sumirem no fundo. Quando o meu primo chegou na beira, só viu a água mexendo, como se algo grande tivesse passado por ali. O mais louco, eu não senti medo. Era como se, por um momento, eu tivesse espiado algo que não era pra eu ver, mas que me chamou, que me fez querer saber mais. Voltamos para a comunidade em silêncio, com a cabeça a mil. Quando contei para minha avó e pros outros, o clima mudou. Minha avó, com aquele jeito sério que ela tem, disse: "Vocês tiveram foi sorte, menino. Esses são os encantados do rio. Não é historinha pra assustar criança, não. Eles levam quem eles querem pro fundo, e muitos não voltam." Ela contou que o Amazonas guarda segredos que a gente nem imagina. Que já teve pescador que sumiu sem deixar rastro, e outros que voltaram com histórias que arrepiam até os mais corajosos. "Agradeçam por eles só terem olhado", ela disse, benzendo a gente com um galho de arruda. Até hoje, quando passo por aquele trecho do rio, sinto um calafrio. Não de medo, mas de respeito. Porque ali, nas águas escuras do Amazonas, tem coisa que a gente não explica. Tem vida que não entende. E, às vezes, se você olhar bem profundo, pode ser que eles estejam olhando de volta. Quarto relato. O que escrevo aqui aconteceu comigo há uns 22 anos, quando eu tinha 25 anos, lá na Praça do Ancião, em Anápolis, Goiás. Até hoje, quando penso nisso, sinto um frio na espinha e uma vontade de entender o que raios foi aquilo. É daquelas coisas que você guarda na memória e, de vez em quando, volta pra te assombrar. Era uma noite comum, por volta das 8 da noite. Essa praça era a Point dos jovens na época, sempre lotada de skatistas, roqueiros, rappers, galera fumando outros só zoando. Eu conheci um monte de gente ali, era normal alguém chegar dando susto, puxando a camisa, essas coisas de zoeira. Mas, naquele dia, estranhamente, a praça tava deserta. Só eu, sentado em cima do encosto de um banco, com os pés no assento, pensando na vida, curtindo o silêncio. De repente, sinto um puxão na minha camisa, bem nas costas. Na hora, pensei, é algum dos meus amigos querendo me zoar. Virei rápido para a esquerda, mas não tinha ninguém. Pensei, numa fração de segundo, tá, o cara deve estar do outro lado, me enganando. Olhei para a direita e, cara, quase caí do banco. Tinha um ser ali, a uns 2 metros de mim, de costas, andando com passos rápidos, meio apressados, na direção de um coqueiro grandão, que devia ter uns 4 ou 5 metros de altura, uns 8 metros à frente. O bicho era pequeno, no máximo 1,10 metros, talvez 1 metro. Tinha pele cinza, parecia macia, meio aveludada. O corpo parecia de uma criança de uns 8 anos, mas magrinho, quase esquelético. E a cabeça?
Era grande, maior que o normal, mas não tão exagerada como a gente vê em filme de It. Ele andava normal, como se fosse alguém da praça, mas algo nele era diferente. Não sei explicar. Eu fiquei paralisado por um segundo, pensando, tô louco. Tô vendo coisa. Mas a curiosidade falou mais alto. Levantei e fui atrás, querendo ver de perto. Cheguei no coqueiro, dei umas 3 ou 4 voltas em torno dele, procurando. Nada. O ser simplesmente sumiu. Não tinha pra onde ele correr tão rápido, não tinha buraco, não tinha nada. Era como se tivesse evaporado. E aí veio o mais louco. Do nada, comecei a chorar. Não era tristeza, não era medo. Era um peso, uma sensação de arrependimento por tudo de errado que eu já tinha feito na vida. Mano, foi surreal. Eu sentia cada erro, cada mancada, como se tivesse passando um filme na minha cabeça. Ao mesmo tempo, era como se uma paz estranha tomasse conta de mim. Saí da praça me sentindo leve, quase flutuando, como se tivesse saído de uma igreja depois de confessar tudo. Nunca mais senti algo assim na vida. Até hoje, penso que era um grai, daqueles ETs que a gente ouve falar. Não conto pra muita gente, porque parece maluquice, mas quem curte esses mistérios sabe que essas coisas acontecem e ficam marcadas. Quinto relato. Gostaria de deixar meu relato, é que até hoje me deixe com a pulga atrás da orelha, e juro que é daquelas que te fazem pensar 2 vezes antes de rir de certos assuntos. É sobre a minha avó, uma mulher simples, lá do interior, que viveu uma coisa que, pra mim, não tem explicação tão fácil. E, olha, eu sou daqueles que prefere acreditar no que faz sentido. Mas essa história... Bom, deixa eu contar. Minha avó, Dona Maria, era uma figura. Sempre firme, trabalhadora, daquelas que criava galinha no quintal e fazia um café coado que até hoje sinto o cheiro. Ela nunca foi de inventar lorota, sabe? Sempre pé no chão. Mas teve um dia, lá pelos anos 70, que ela voltou pra casa tremendo, com uma história que ninguém na família quis levar a sério. Ela disse que viu um prato voador. Não tô zoando. Segundo ela, era um troço do tamanho de um Fusca, mais ou menos, com luzes coloridas que giravam em volta, como se fosse um carrossel flutuando. O negócio não fazia barulho, só pairava no ar, meio sem rumo, como se tivesse perdido o GPS. Minha avó estava no quintal, estendendo roupa no varal, quando viu essa coisa. Ela falou que ficou paralisada, só olhando, e de repente o objeto pareceu perceber ela. Aí, num piscar de olhos, subiu reto pro céu e sumiu, como se nunca tivesse estado ali. O mais louco é que ela contava essa história do mesmo jeito, sem tirar nem pôr, toda vez que alguém perguntava. Não mudava uma vírgula, não enfeitava, não inventava nada. Era sempre a mesma descrição, o tamanho, as luzes, o jeito que voava, o sumiço. Pra mim, isso é o que mais me faz acreditar que ela viu alguma coisa. Quem inventa a história vai mudando aqui e ali, né? Mas não ela. Era como se tivesse gravado na cabeça. Só que, cara, a vida não foi gentil com ela depois disso. A família, os vizinhos, todo mundo começou a chamar ela de doida. Tá vendo disco voador, Dona Maria? Tá precisando de um chá de cidreira, era o que diziam, rindo. Mas ela não achava graça, ficava brava, insistia que era verdade. Até que um dia, não sei bem como, a coisa ficou séria. Levaram ela pra um médico. E o cara, sem nem tentar entender, mandou internar. Fizeram uns exames, uns laudos, e aposentaram ela por invalidez, dizendo que era loucura. Loucura, velho. Uma mulher que criava 3 filhos sozinha, cuidava da casa, da roça, e nunca teve um parafuso a menos. Isso nunca me desceu. Depois disso, ela começou a ficar estranha. Não sei se foi a internação, os remédios que deram pra ela, ou o que, mas minha avó foi ficando fraca, adoecendo sem explicação. Médico nenhum descobriu o que era. Ela morreu uns anos depois, e até hoje eu fico pensando, e se ela viu mesmo alguma coisa? E se aquele troço que ela chamou de prato voador era real? Tipo, um OVNI, sei lá. Eu não sou de ficar viajando nessas coisas, mas tem hora que eu penso, e se mexeram com ela de um jeito que ninguém explica? Porque, pensa bem, ela nunca foi a mesma depois disso. Hoje, quando passo pelo quintal daquela casa velha, ainda olho pro céu às vezes, meio que esperando ver algo.
Não sei o que aconteceu de verdade, mas uma coisa eu sei, minha avó não era de mentir. E aquela história, pra mim, vai sempre ter um quê de mistério. O que vocês acham? Já ouviram algo assim por aí? Pessoal, quem gostar da história, por favor deixe a sua opinião nos comentários, e compartilhe a história para que mais pessoas possam ver também. Fico muito feliz por vocês assistirem meus vídeos. Compartilhe e inscreva-se, sejam todos bem-vindos. Veja próximo Relatos Sobrenaturais. Não perca. Canal do Kleber Uchoas agradece pela visita de todos. Volte sempre.